Capítulo 6 está chegando ao final do nosso grupo de estudos e o que eu tenho a dizer para você é: nós vamos sair dessa experiência diferentes, transformadas. Foram 6 encontros até aqui, semana que vem será o nosso último encontro. São encontros inesquecíveis que provocaram dentro de nós muito desconforto, mas necessário, um desconforto necessário, porque sem desconforto não tem movimento, sem desconforto não tem aprendizado, crescimento, não tem cura. E o capítulo 6 vem com tudo, falando que compromisso perturbador, ousadia para rehumanizar a educação e o trabalho. Nesse capítulo, ela fala sobre a dificuldade de reconhecer e admitir as vulnerabilidades no ambiente de trabalho e também no ambiente escolar. Isso acontece muito por causa da cultura dominante que tem nesses ambientes. Essa cultura de hierarquia, de autoritarismo, de que um sempre está numa situação mais superior do que o outro. São ambientes em que predominam muito relações baseadas em poder, principalmente nas organizações, nas empresas, e aí a gente tem que ficar muito atento. Ela trouxe um exemplo que eu achei fantástico. O vendedor perguntou para ela em uma palestra como ele reagiria se o cliente perguntasse algo que ele não saberia responder. Ele iria admitir para o cliente? Peraí, ia passar uma imagem de que ele não sabia o que ele estava fazendo e uma imagem inferiorizada. A Brené Brown respondeu para ele: olha, a vulnerabilidade, ela conecta as pessoas. Quando você diz para o cliente, eu não sei te responder essa pergunta, mas eu vou buscar respostas para te responder. Isso aconteceu comigo e foi muito interessante. Uma mãe me procurou e me fez uma pergunta e eu não sabia a resposta. E na hora eu fiquei assim, e agora? O que eu faço? Se eu falar para ela que eu não sei, o que ela vai pensar de mim? Nossa, eu imaginava que Kaline era uma psicóloga mais informada. Então, eu imaginei que a minha competência estaria ali em jogo e que a percepção que ela teria em relação à minha formação acadêmica, ao meu conhecimento, à minha prática profissional, o pensamento era de que eu não sou uma pessoa, um profissional competente. Mas aí eu falei com ela, olha, eu não sei te responder essa pergunta, mas eu vou procurar saber com uma professora minha, que já tem muitos anos de prática nessa área, e assim que eu tiver um retorno, eu te respondo. E foi isso que eu fiz. E aí eu respondi para ela com esse medo dela estar duvidando das minhas competências como profissional, como psicóloga. E quando eu respondi, eu acredito que não foi essa a percepção que ela teve, essa imagem que ficou. Pelo contrário, eu acho que a imagem que ela guardou é que eu sou uma psicóloga comprometida, dedicada e que eu corria atrás da resposta para poder oferecê-la. Tomar muito cuidado com isso, né? De deixar as máscaras caírem, as armaduras pesadas caírem, né? E admitir as nossas vulnerabilidades. Essa semana você fez uma live, Deise, e você começou a live contando um pouco da sua história de vida. Na hora eu estava fazendo janta e eu falei que eu temperei o jantar com lágrimas, porque na hora que você compartilhou a tua experiência, quando você mostrou as suas vulnerabilidades, talvez você pensou, e agora? O pessoal dessa live não vai confiar no meu trabalho, vai duvidar da minha competência. E eu quero te dizer que o que aconteceu foi o contrário. Imediatamente eu me identifiquei com você, porque eu também vivi situações semelhantes, também tive sentimentos semelhantes. E eu me conectei com você a ponto de olhar com mais admiração e entender a tua coragem. Quando a gente mostra as nossas vulnerabilidades, a gente não mostra as nossas fragilidades e se coloca numa posição de inferioridade. Pelo contrário, a gente mostra a nossa força, a nossa coragem de desnudar perante o outro. Meus olhos se encheram de lágrimas aqui. Você falou no início de que esse livro, de fato,
gerou muita transformação em nós, e eu acredito que a coragem que eu tive de falar sobre aquela parte da minha história foi muito alimentada a partir dessa leitura e dessas discussões que nós estamos fazendo ao longo dessas semanas. Mas a gente tem nutrido o nosso coração e a nossa mente com essa mensagem tão especial que a Brené Brown traz. E me encantou o jeito que ela fala sobre liderança, sobre feedback. Logo na primeira parte do capítulo, ela fala que líder para ela é alguém que assume a responsabilidade de descobrir o potencial de pessoas e situações. Líderes que têm coragem de abrir o coração e de olhar para o outro com compaixão, com esse olhar de enxergar o que há de melhor e ajudar a pessoa a se desenvolver. E nessa live até eu comentei, né, Kaline, que todos nós somos líderes em alguma área. Primeiramente, deveríamos ser líderes de nós mesmas. Nós somos líderes na nossa casa, no nosso ambiente. Talvez nem todo mundo compartilhe funções de liderança no trabalho, mas em alguma instância, nós somos líderes. E me chamou muita atenção a maneira como ela falou sobre feedback, porque a gente sabe que o feedback é um instrumento maravilhoso de gerar desenvolvimento, mas também é um instrumento que traz essa vulnerabilidade, esse medo da vergonha, o medo de vai ser colocado na mesa, daquilo que vai ser destacado como ponto de melhoria. E aquele exemplo da professora, eu fiquei assim, encantada. E eu fiquei lembrando das professoras que eu tive, que conseguiram despertar o melhor que havia em mim, e não o contrário. E ela não concordou com a nota que a professora deu para ela, e ela disse que tomou a atitude de ir conversar com essa professora, e a primeira coisa que a professora fez foi chamá-la para uma sala onde tinha uma mesa redonda. Ou seja, a professora tirou um objeto que ficasse entre a professora e ela. Aí ela fala sobre isso, né? A importância da gente tirar a barreira, seja física ou não, daquilo que está entre a gente e a outra pessoa, quando a gente vai conversar sobre pontos de melhoria, quando a gente vai fazer feedbacks. E aí ela fala assim que a professora primeiro elogiou o trabalho dela. O seu trabalho foi excelente. Valorizou os pontos fortes dela, do trabalho que ela tinha feito, e ela falou assim, olha, os pontos que eu tirei de você foi da formatação, porque o seu trabalho merece ser publicado. Ela tinha ido toda armada para essa conversa, a maneira como a professora agiu desde o início da conversa fez com que o coração dela se abrisse, e ela ficou encantada, e ela disse que esse exemplo, essa experiência passou a ser a metáfora que ela utiliza nos treinamentos, nas palestras, sobre como dar feedbacks. Esses líderes, né, que compartilham a sua história, as suas vulnerabilidades, eles se aproximam. Porque normalmente a gente tem alguns líderes como referenciais, ou como talvez pessoas melhores, né, Kaline? A gente olha para algumas pessoas assim, uau, aí a gente vai assim, toda encolhidinha, toda para conversar, às vezes, com essas pessoas, mas quando essas pessoas que estão talvez num alto nível hierárquico, né, ou numa determinada situação, numa posição maior do que a nossa, conseguem se colocar na mesma posição, com esse olhar de compaixão, de humanidade, acontece isso que você falou aí, a gente se conecta e a gente tem coragem de ser quem a gente é. E é uma inspiração para que dentro da nossa casa a gente também exerça essas atitudes. Eu já ouvi inúmeras vezes, falando sobre a importância da gente se colocar na mesma altura da criança, quando a gente vai conversar ou resolver um problema. É muito legal isso que você colocou, sobre se colocar na mesma altura da criança. É engraçado, né? Porque na época dos nossos pais, dos nossos avós, se a gente falasse uma coisa dessa, eles iam rir da gente, né? Mas que bom que a gente está aprendendo e evoluindo e que a educação tem se aperfeiçoado. É muito importante a gente, Deise, quando for fazer qualquer correção dos nossos filhos, a gente se conectar emocionalmente com os nossos filhos. Porque a gente tem a mania de se conectar racionalmente. É ir com toda aquela moralidade, é ir com a ladainha já pronta para passar, né, para os filhos. Mas antes da gente
se conectar racionalmente, explicando o que ele fez, as consequências, né? E que ele não deve agir daquela maneira, ensinando, a gente precisa se conectar emocionalmente. E como que eu vou fazer isso? É acolhendo os sentimentos da criança, as emoções que a criança está sentindo naquele momento, escutando o que a criança tem a dizer. É o que a gente fala em inglês, chama show up. Faça o show up, faça o acolhimento, faça a criança sentir que ela está sendo vista por você, que ela está sendo ouvida, que ela está sendo considerada. Então, a gente se conecta emocionalmente com a criança, e aí, naquele momento que a gente se conecta, a criança, ela se abre. O cérebro da criança se abre e se torna receptivo ao aprendizado. Então, isso se aplica em todas as áreas da nossa vida, em todo tipo de relacionamento. A gente precisa sair do mecanismo de luta e fuga, né? Do mecanismo de defesa, de proteção, esse mecanismo de reativo, de reagir. Quando alguém chega com agressividade, né? Impulsividade, muitas vezes nos ofendendo verbalmente, isso aconteceu comigo no ambiente de trabalho. Naquele momento, eu pensei assim: eu não posso ser reativa, eu preciso ser receptiva, eu preciso acolher aquilo, né? E aí, no momento em que eu acolhi aquele sentimento, ouvi o que a pessoa tinha para dizer, escutei com atenção, deixei ela colocar para fora toda aquela impulsividade, aquela agressividade, consegui ser receptiva, entender o sofrimento, a dor daquela pessoa e reagir de outra maneira. Então, a gente precisa pensar que o nosso comportamento, ele tem que ser diferente em qualquer ambiente, tanto no relacionamento dentro da nossa casa, como no ambiente escolar, no ambiente de trabalho. A gente não pode devolver na mesma moeda, não ser reativo, acolher os sentimentos daquela pessoa, da criança, e depois se conectar racionalmente, que aí há mais uma abertura para o aprendizado, uma abertura para a conexão, uma abertura para o vínculo. E foi isso que aconteceu no meu ambiente de trabalho. Na hora que eu acolhi aquela pessoa, aí ela se sentiu, né, aliviada, eu consegui ajudá-la. E depois, quando eu atendi, a pessoa saiu e ela me agradeceu e ela falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim: eu me senti envergonhada diante de você, porque eu cheguei de maneira bruta, agressiva, te ofendi verbalmente e você em nenhum momento reagiu da mesma forma. Você me acolheu. Eu me sinto envergonhada e eu te agradeço por ter me ensinado a agir diferente. Então a gente tem que pensar sempre nisso, como a girafinha, né? Que a girafa, gente, ela tem um pescoço grande, tem uma boca pequenininha e tem ouvidos grandes também, para ouvir melhor, falar menos e conseguir olhar com uma certa distância daquela situação, fazer uma análise crítica, né? Ser mais receptiva e não reativa. Excelente esse exemplo da girafa. Faz muito sentido ter a girafa como esse símbolo de uma comunicação mais saudável e de como deve ser a nossa postura em momentos assim, desafiadores. Essa semana eu tive uma conversa com uma pessoa. Sabe quando a pessoa usa o conhecimento que ela tem para, eu não sei se é reduzir a vulnerabilidade, é como se fosse isso, para se colocar, o tempo todo colocando aquilo que ela sabe na mesa, como se fosse para se esconder, ou talvez com uma atitude de medo mesmo, né? De ser exposta, de ser envergonhada, enfim. À medida que a gente vai exercitando essas habilidades que nós trazemos nessas discussões, a gente vai ficando mais sensível, como o Kaline falou. Tem um provérbio bíblico que diz que a resposta branda desvia o furor. E eu vejo que esse exemplo que você citou aí é a materialização. Mas a palavra dura suscita a ira. A ira. Então, agir no espírito contrário. Isso é algo que nos ajuda nesses momentos de contrariedade mesmo, né? De resistência, talvez de violência até. A vergonha, ela atua como cupins. Cupins em uma casa de madeira.
E o cupim é tão pequenininho que a gente não consegue enxergar, às vezes, o estrago que ele está fazendo. Quando a gente vê, tá lá, né? Estampado a obra desses dentinhos que eles têm. E ela fala sobre a importância da gente analisar os sinais da vergonha na nossa cultura. Ela traz um pouco daquilo que a gente falou no capítulo anterior. Ela cita um exemplo de uma pessoa que atua na área financeira e que a maneira como os funcionários são agraciados por bons resultados é extremamente violenta, porque a partir do momento que alguém não traz os resultados que são esperados, a pessoa é convidada a sair de uma sala que é tipo assim, a sala top do prédio. Eu fiquei pensando sobre isso, quais são as formas de premiação utilizadas na nossa própria casa, na nossa própria família, em casas que têm muitos filhos, às vezes essa comparação ela é muito comum. Por que você não... O seu irmão é assim, assim, assado. O seu irmão ganhou isso, isso e aquilo. Você tem que se agir como seu irmão. Não sei o que. Existe uma cobrança altíssima se tem um filho que se destaca em determinada área ou que ganhou muitos presentes ou titulações, certificações pelas suas habilidades. E aí é algo que a gente precisa ficar atento, não somente no ambiente de trabalho, se nós exercemos lideranças e nós decidimos como que os colaboradores serão presenteados ou terão bônus a partir daquilo que eles desempenham, né, a partir da performance, mas na nossa própria casa. A gente precisa observar isso. Quais são os comportamentos que nós alimentamos, nutrimos? De que forma nós valorizamos os nossos filhos? A partir do crescimento deles, do desenvolvimento deles. A gente precisa parar de procurar culpados e se responsabilizar. Essa questão de procurar culpados, como você falou, Deise, é um mecanismo de defesa. Porque quando eu culpo o outro, quando eu responsabilizo o outro, eu me isento de responsabilidades. E aí, isso acontece demais no ambiente de trabalho, até dentro da nossa casa. Eu tenho aprendido muito, porque a minha vida inteira eu sempre procurei justificativas para dar. E hoje eu estou admitindo a minha vulnerabilidade. A partir da leitura desse livro, eu aprendi que tudo bem eu admitir a minha vulnerabilidade, reconhecer e mostrar. Então, hoje eu não procuro mais justificativas. Eu reconheço e tento fazer diferente. E tento consertar o que precisa ser consertado. Quando a gente fica escondendo a nossa vergonha, os nossos erros, as nossas vulnerabilidades, a gente não evolui, a gente não cresce. Mas quando a gente mostra, a gente consegue repará-la, a gente consegue superá-la. Por exemplo, eu chego muito atrasada nos lugares. E aí, quando alguém me questionava o meu atraso, eu sempre tinha uma desculpa para dar. E eu percebi, gente, eu atraso porque eu não sei organizar o meu tempo, porque eu invento um tanto de coisa para fazer, porque eu acho que eu dou conta de fazer tudo e eu acabo me atrasando. Então, agora, quando eu me atraso, em vez de eu procurar uma justificativa, uma desculpa para dar, eu falo assim: eu tenho sério problema com atrasos. E eu já percebi isso e eu estou tentando mudar, eu estou tentando corrigir essa dificuldade que eu tenho. E toda vez que eu repito isso, eu lembro da dificuldade e eu lembro do compromisso que eu estou fazendo comigo e com o outro. Então, você percebe que quando a gente mostra as nossas dificuldades, a gente consegue superá-las? Excelente esse exemplo, porque você falou, acho que no começo aqui da nossa conversa, sobre o desconforto. É desconfortável reconhecer os nossos pontos de vulnerabilidade, os nossos pontos de melhoria. A Cleise falou aqui, sinceridade é tudo, reconhecer nossas falhas para conseguir mudá-las. Isso mesmo. Não somente a sinceridade com a gente, com o outro, porque a gente tem mais propensão a ser sincero com o outro, como você tinha dito, né? Enxergar o cisco no olho do outro e não a trave no nosso próprio olho. Mas assumir a responsabilidade pela nossa vida, pela nossa trajetória, estar na arena da vida, exige esse olhar para dentro, essa autoobservação. Enquanto você falava sobre a pontualidade, Kaline, eu lembrei do professor Pedro Calabrese, não sei se vocês conhecem,
ele tem um vídeo que fala sobre por que é tão difícil mudar. Eu não vou conseguir aqui falar tudo, até mesmo porque eu esqueci alguns elementos do vídeo. Mas ele fala sobre... Ele conta a experiência dele num processo de mudança alimentar que ele precisou fazer. E é interessante porque ele diz que fez a análise de toda a linha do comportamento dele para enxergar quais as recompensas que ele estava tendo com aquele comportamento, qual era principalmente o gatilho que levava ele a ter aquele comportamento que ele queria mudar. E essa é uma dica, uma chave para que a gente talvez tenha mais consciência sobre o que nos leva a ter determinado tipo de comportamento que a gente não quer ter mais, que a gente não quer mais nutrir. E você falou isso, né? Você falou, eu tenho tendência a querer fazer muitas coisas num curto período de tempo, ou naquele dia que eu sei que eu tenho um compromisso tal horário. O que eu posso fazer a partir dessa consciência, né? E você foi explicando aí. Mas essa é uma chave que pode nos ajudar a realizar essas mudanças. Qual é o gatilho? O que me leva a me comportar dessa forma? A ter, por exemplo, esse comportamento e essa postura de superioridade diante de um colaborador, diante do meu esposo, diante do meu filho. No capítulo anterior, ela fala muito sobre os exemplos da criação de adolescentes, e ela diz isso. Muitas vezes, os nossos filhos não fazem nem metade do que nós fizemos. Eu nunca fui muito de aprontar, não, então não me identifico com essa fala. Mas, às vezes, é isso, né? A gente acha que o que o filho fez é uma coisa horrenda, terrível. Mas aí, talvez, se você olhar a sua própria história, você vai ver que você fez algo talvez muito pior. E aí, quando a gente pensa nessa história, a gente tem mais uma visão mais humanizada da pessoa, dos nossos próprios filhos e de como lidar com aquela situação, acolhendo, como você citou antes, acolhendo e ajudando a pessoa a criar a solução, que é uma estratégia maravilhosa de desenvolvimento. Uma das coisas que ela fala sobre essa questão de dar feedbacks saudáveis é esse foco na solução, nos pontos fortes da pessoa. Olha, você tem esse ponto de melhoria, mas eu enxergo que você é esforçada, que você está estudando, que você no mês passado teve um desenvolvimento incrível porque você é determinada, você é uma pessoa leal, você vestiu a camisa da empresa. Gente, olha o efeito desse tipo de postura na outra pessoa que recebe feedback. Ou seja, você tem esse ponto de melhoria, mas você também tem os recursos para avançar. Ela até disse, sim, que quando você for dar um feedback, porque, gente, feedback não é algo confortável para ninguém, nem para quem está recebendo, nem quem está dando feedback. Vamos combinar. Mas é necessário, porque sem feedback não há evolução, não há crescimento, né? Então a gente precisa o tempo todo, não só dar feedback para os outros, mas dar feedback para nós mesmos. Parar, às vezes se concentrar, se fechar como as outras, ficar lá, ó, naquele momento de solitude, para olhar para dentro da gente, para ver o que precisa ser trabalhado dentro da gente. Hoje, a gente vê que as pessoas não estão prontas e preparadas para receber feedback, mas também é a forma como esse feedback é dado. Ela diz que para cada área de melhoria, cada ponto de melhoria que você for ressaltar, você tem que ressaltar 3 pontos fortes. E aí eu aprendi isso. Quando você vai destacar uma área que a pessoa precisa melhorar, né? Ela deu até o exemplo de uma palestra, de que a pessoa, ela colocou várias palavras no slide, várias frases no slide, e ela não conseguia acompanhar os slides com o que a palestrante dizia. E aí, quando a palestrante pediu o retorno, o feedback, ela chegou e falou assim, nossa, a sua palestra foi sensacional, eu aprendi demais, e aquela experiência que você contou mexeu com isso em mim. Outra coisa que eu achei interessante é a maneira como você se gesticula, né? Você prende a nossa atenção. E aí ela ressaltou 3 pontos fortes e falou assim: e eu não conseguia me concentrar nos slides. Eu acho que os slides, tinha muita coisa nos slides, mas eu acho que ele até seria desnecessário, porque você foi tão boa na sua palestra que eu não consegui nem me concentrar nos slides. Então, até na hora, né, dela ressaltar uma área de melhoria, ela elogiou e fortaleceu e reforçou o comportamento daquela palestrante. A gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente dá esses feedbacks para as pessoas. Outra coisa que eu queria falar sobre o desconforto
é que ele nos coloca em movimento. A vida, gente, ela é feita de desafios. Quando eu era mais nova, eu tinha a ilusão de que quando eu fosse conseguir a minha estabilidade profissional, eu ia ser 100% feliz e tranquila. E hoje eu consegui a estabilidade profissional, mas eu não estou 100% feliz e tranquila. E aí eu pensava, não, mas aí eu vou casar com um príncipe, um marido maravilhoso, eu vou ser plena e 100% feliz e tranquila. E eu casei e eu não sou 100% tranquila e feliz. E eu pensava, não, quando eu for mãe, eu vou me realizar e ser 100% feliz e realizada. E hoje eu sou mãe e eu vejo que a vida ela é feita de desafios. O desconforto, o desafio que nos coloca na arena da vida. Se a vida fosse totalmente feliz e tranquila, nós nem sequer levantaríamos da cama. Que motivação teríamos para levantar? Então, nós somos seres feitos para superar desafios, para enfrentar desafios, não se esconder ou fugir deles. Então, esse desconforto, esse mal-estar, ele é um mal necessário. Porque só enfrentando e vivenciando esse desconforto que eu serei capaz de enfrentar as minhas dificuldades e superar as minhas vulnerabilidades. Porque por isso que muitas pessoas não querem assumir posições de liderança. Porque ser líder, de certa forma, é se expor. É você ficar de peito aberto em uma determinada área da sua vida. Seja na igreja, seja no trabalho, seja na internet, quando você se expõe para falar e compartilhar conteúdos que fazem sentido para aquilo que você desenvolve. Mas é isso que você falou, se a gente não se lança, a gente também deixa de viver, a gente deixa de aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece. A gente tem, né, uma pessoa em comum, um relacionamento em comum que fala isso, que a maternidade é muito desafiadora, que é muito amor, é muita entrega, é muita renúncia, por isso que eu digo para ninguém ser mãe. Mas eu fico pensando, é doloroso, mas ao mesmo tempo é tão gostoso para quem tem esse desejo, né? Para quem vivencia a maternidade. Então, se você não se expõe, se você não experimenta a dor, mas também você não experimenta a alegria, esse prazer que faz parte dessa experiência. Vocês já ouviram aquela frase assim, que ser mãe é ter vontade de fugir para bem longe, mas carregar os filhos tudo junto. E é assim mesmo. É outra coisa que eu achei super legal e relevante da gente ressaltar aqui é sobre reclamar, que não tem mal nenhum em você reclamar, que é preciso reclamar. Quando a gente está num relacionamento, num ambiente em que a gente não se sente à vontade, que não é permitido a gente reclamar, esse ambiente ele é desmotivador. Esse ambiente ele oculta o seu eu. Você não consegue viver com autenticidade, não consegue viver em toda a sua plenitude, porque há uma anulação do seu eu. Então, a gente precisa se sentir à vontade nas nossas relações e se permitir reclamar, pontuar aquilo que não está legal, pontuar as nossas insatisfações, porque se a gente fica num relacionamento em que a gente não pode dizer para o outro o que não está legal, o que está desconfortável para a gente, o que está nos afetando, o que vai acontecer? A gente vai se fechando e vai anulando o nosso eu, a ponto de perder o interesse naquela relação, a ponto de ficar totalmente desmotivada e a ponto de perder o vínculo, de perder a conexão com o outro, né? De perder o desejo de estar ali. É isso que acontece com a gente. Então, a gente não tem que ter vergonha também de manifestar a nossa dor e as nossas insatisfações em qualquer ambiente que a gente esteja, né? Porque isso é viver com autenticidade. Isso é deixar cair as máscaras, deixar cair aquela armadura que a gente carrega e que a gente se esconde por detrás dela. Então, a gente precisa não se sentir envergonhado quando a gente reclamar e quando a gente mostrar as nossas insatisfações, não, porque isso é bom. Isso é bom para a gente, isso é bom para o outro, isso é bom para as nossas relações. Eu não sei se vocês já vivenciaram essa experiência. Eu já fiz parte, né? Já pude presenciar ambientes onde a vergonha e a intimidação
era muito presente. E quando eu experimentei ambientes onde a humanidade, onde o respeito, onde a vulnerabilidade era algo permitido, sabe assim, é como se você não acreditasse que fosse possível. E é isso que você falou, Kaline, né? É mais um motivador, é mais um encorajamento para que a gente aprenda a promover isso, a viver isso e a levar isso para onde a gente faz parte. Essas atitudes que mostram respeito para com as outras pessoas, aceitação, compaixão. A gente tem falado muito, né, sobre as competências para o século XXI. Vários grandes jornais, veículos comunicam sobre essas competências. As últimas vezes que eu li sobre esse assunto e vi pessoas da área de recursos humanos, desenvolvimento humano, falar sobre as competências, uma das que foram ressaltadas durante essa pandemia foi a humildade, porque nós estamos num tempo onde as mudanças são muito ágeis, e o aprender e o desaprender é muito veloz, e lidar com mudanças, com desenvolvimento, autodesenvolvimento, né, inteligência emocional, que é uma outra competência muito relevante para esse tempo que nós estamos vivendo, a humildade é necessária. E a gente está... É uma atitude, é uma característica, é um valor que perpassa todos esses comportamentos e essa discussão que nós estamos fazendo aqui. Porque, primeiro, para olhar para mim mesma e reconhecer a maneira como eu preciso me vulnerabilizar, exige humildade, e também para eu olhar para o outro com esse olhar de respeito, de aceitação, de compaixão, eu também preciso ter humildade, de não achar que eu sou superior ao outro só porque eu não errei, ou porque talvez para mim aquela área de melhoria não exista. Mas existem outras. E aí a humildade, ela é extremamente necessária, né? É uma competência, é um valor, seja lá o que você... Para muitas pessoas a humildade é um valor, né? Mas nesse discurso do desenvolvimento vem muito como uma competência, que é saber ouvir, né? Ouvir a si mesmo e também ouvir e respeitar o outro. Então, é uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, né? E como que a gente pode se tornar mais humilde? Fazendo todo esse movimento que a gente está discutindo e trazendo para essa roda, sendo vulnerável, permitindo a vulnerabilidade, esse comportamento humanizado, onde o erro ele é visto como uma etapa para o aprendizado, para a melhoria, para o desenvolvimento, onde eu posso sim colocar luz sobre aquele cantinho ali que está escuro para trazer luz. Esses cantinhos escuros precisam de luz para que eles sejam alterados, para que a escuridão vá embora. Então, que todas nós sejamos encorajadas a nos fortalecermos nessa humildade. Eu acho muito importante a gente ter o entendimento de que não levar para o lado pessoal. Igual o exemplo que eu dei dessa pessoa que me abordou no ambiente de trabalho com agressividade. Se eu fosse levar para o lado pessoal, eu ia reagir, né, da mesma forma. Mas eu pensei assim, ele não está num dia bom, ele deve estar vivendo alguns conflitos, ele deve estar em sofrimento, por isso que ele está me agredindo assim. Então, quando a gente consegue ter esse entendimento que não é pessoal, a gente consegue enxergar pelas lentes da vulnerabilidade e tentar entender também o que está ocasionando aquele problema, que está atrapalhando, né, essas relações. Então, é muito importante para finalizar, né? Já que esse capítulo fala do ambiente de trabalho e também no ambiente escolar. É muito importante a gente considerar o outro, mas de verdade, antes de se colocar, antes de falar da gente, antes de olhar para o nosso umbigo, antes de falar o que a gente pensa daquilo, antes de ser reativo, vamos ser receptivos, vamos acolher aquela pessoa, tentar compreender os erros, as falhas, e em vez de culpá-lo, oferecer ajuda, porque feedback é isso, é oferecer ajuda, é mostrar para a pessoa, por exemplo, eu estou aqui, você pode contar comigo, eu estou aqui, eu estou te escutando, em que posso ajudá-lo? Em vez de apontar falhas, oferecer ajuda. E pedir ajuda se for o caso, porque tem muitas pessoas que precisam pedir ajuda, né? É o movimento contrário, já são muito compassivas com o outro e têm dificuldade de pedir para si, de mostrar que precisa. E eu vou, para a gente terminar, né, Kaline, eu queria só ler aqui algumas frases ou atitudes que ela diz que
É possível perceber que as pessoas estão comprometidas com a vulnerabilidade ao observar a frequência com que nós ouvimos essas pessoas ou ouvimos no ambiente frases do tipo: eu não sei, a gente falou sobre isso aqui no começo. Eu não sei, preciso de ajuda, eu discordo, podemos conversar sobre isso? Não deu certo, mas eu aprendi muito. Sim, eu fiz isso. Sim, eu não fui pontual hoje porque eu não geri o meu dia, as minhas atividades da melhor forma possível. É disso que eu preciso. É assim que eu me sinto. Eu gostaria de um feedback. Posso saber o que você acha? O que posso fazer melhor da próxima vez? Você me ensina a fazer isso? Tive participação nessa questão. Ou essa dúvida sua também é minha. Eu também preciso saber. Aceito a responsabilidade por isso. Foi eu mesmo que quebrei o copo. Estou à sua disposição, isso que Kaline fez. Quero ajudar. Vamos em frente. Temos essas áreas aqui de melhoria, mas se a gente se ajudar, a gente vai conseguir avançar. Peço desculpas, né? Peço perdão. Isso significa muito para mim. Obrigada. São algumas das atitudes, posicionamentos que diz respeito a um ambiente onde essa humanidade, onde a vulnerabilidade está presente. Sejamos benevolentes conosco, com os outros e com os nossos filhos também. Somos tão rigorosos, tão cruéis muitas vezes, né? Para corrigi-los, como se nós não cometêssemos erros e nem faltas. Então a gente precisa pensar nisso também. Ser mais generosos, mais compassivos. Vamos tentar criar uma geração de pessoas melhores. Melhores do que os nossos pais foram, melhores do que nós somos.